Olá, tudo bem? Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre o fato de o ansioso muitas vezes ver as coisas por um lado mais negativo. Quem não assistiu o vídeo, o link está aqui na descrição. Mas você sabia que ver as coisas por um lado mais negativo também pode ser uma característica da depressão? Então, como diferenciar uma da outra? E será que a ansiedade, quando não é tratada, pode levar a um quadro depressivo? Vem cá que hoje eu vou te explicar a relação que existe entre essas duas. Podemos dizer que a ansiedade e a depressão são como amigas. Às vezes elas andam juntas, que é o que chamamos de comorbidade. Às vezes elas estão completamente separadas, cada uma no seu canto. Uma pessoa pode ter apenas ansiedade ou apenas depressão. E ainda pode existir uma terceira possibilidade, que é um tipo de transtorno depressivo que pode apresentar características ansiosas. Ai, que confusão! Como eu vou diferenciar tudo isso? Bom, eu vou lhe explicar aqui de uma forma breve e simples. É importante que, se houver alguma dúvida em relação aos sintomas, ao diagnóstico, você procure um profissional especializado para realizar uma avaliação, pois ambas são doenças e, se não tratadas, podem se agravar. Quais são os pontos que existem em comum entre ansiedade e depressão? Preste atenção a esses sintomas. Redução ou aumento no apetite, insônia, fadiga, agitação, sentimentos de culpa, capacidade diminuída para pensar ou se concentrar e indecisão. Todos esses pontos são característicos da depressão, mas também podem estar presentes em um quadro de ansiedade. Por exemplo, uma pessoa que possui um transtorno de ansiedade generalizada, que é caracterizado por preocupações excessivas, dificuldade de controlar as preocupações ao longo do dia. Esta pessoa pode se sentir muito cansada, então a fadiga no final do dia, por se preocupar demais. Ela pode ter insônia, pode sentir o apetite aumentar ou diminuir por conta das preocupações. Em função de estar preocupada e viver muito lá no futuro, pode também ter mais dificuldade de se concentrar no momento presente. Além disso, essa pessoa também pode ter sentimentos de culpa, porque quem é muito preocupado tem uma tendência maior a se sentir culpado quando as coisas não saem como foram planejadas, quando as coisas não dão certo, enfim, por N fatores. Então, vocês vejam que aqui as coisas ficam muito parecidas. Agora eu vou lhe falar sobre alguns pontos que são bem característicos da ansiedade. Medo, antecipação de ameaça futura, pensamentos de perigo imediato e comportamentos de fuga ou esquiva. Essas são características muito típicas da ansiedade. Por outro lado, quais são os pontos que são bem característicos da depressão? Uma pessoa deprimida tem que necessariamente apresentar duas características. Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, então é aquela pessoa que se sente triste, que fala que sente um vazio, uma desesperança. E o outro sintoma é uma acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades, na maior parte do dia, por pelo menos 2 semanas. E um terceiro sintoma também que é muito característico da depressão é a ideação suicida, ou a tentativa ou um plano para cometer suicídio. Essas são características muito particulares da depressão. Bom, agora que já vimos algumas semelhanças e diferenças, vamos a um outro ponto. Ansiedade pode se transformar em depressão? Já existem dados mostrando que boa parte dos pacientes com depressão tem um histórico de transtorno de ansiedade anterior. Se formos pensar pela lógica da coisa, isso faz muito sentido. Pensa aqui comigo, uma ansiedade muito elevada começa a gerar muitos prejuízos na vida da pessoa, que vão desde a evitação de algumas situações até um isolamento total. Exemplo, uma pessoa que tem um transtorno do pânico e começa a sentir medo de algumas coisas,
Pode começar evitando, então ela não realiza mais algumas atividades que realizava antes. E isso, se não for tratado, pode evoluir até um ponto em que a pessoa prefere ficar em casa, que é o local em que ela se sente mais segura. Qual o risco disso? Ao ficar em casa e se sentir segura, isso gera um alívio. Mas, por outro lado, essa pessoa tende a se sentir cada vez mais incapaz de lidar com as coisas, a autoestima dela tende a se reduzir, e isso pode levar a sentimentos de tristeza, desesperança, redução no interesse ou prazer em realizar as atividades do dia a dia, ou seja, isso é um combustível para a depressão. Ainda mais naquelas situações em que já existe uma predisposição naquela pessoa a desenvolver um transtorno depressivo. Por isso que é muito importante buscar tratamento logo que os sintomas se iniciam. Quando você começar a perceber que existe algo de errado, que você já não faz as coisas que fazia antes, que começou a ter prejuízos ou um sofrimento muito significativo no seu dia a dia, é porque algo não está bem. Buscando tratamento logo, você evita que essa situação se torne crônica e que leve a problemas mais graves. Quanto antes as coisas forem tratadas, antes será restabelecida a sua saúde mental. Bom, se você gostou desse vídeo, lembre de compartilhar com os seus amigos e se inscrever aqui no canal. Juntos construiremos um mundo com mais saúde mental. E deixe aqui nos comentários as suas dúvidas sobre esse tema tão importante. Um beijo e até o próximo vídeo!